Dois julgamentos recebem destaque do Supremo Tribunal Federal na pauta desta semana. Os dois vão ser realizados amanhã e o primeiro deles é uma ação direta de inconstitucionalidade aberta pelo PDT, em que a Corte vai decidir sobre o método de contagem do tempo de inelegibilidade da lei da ficha limpa. Então, o julgamento poderá decidir o destino de muitos candidatos que hoje estão com suas campanhas suspensas por conta de divergências sobre a interpretação da lei. O que a lei prevê é que as pessoas condenadas criminalmente em segunda instância ou após trânsito em julgado fiquem inelegíveis por 8 anos. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com o advogado Marlon Reis, advogado e ex-juiz. E eu peço a você, Romualdo de Souza, que como o assunto é de pauta do Supremo Tribunal Federal, você inicie nossa conversa com o doutor Marlon Reis, direto de Brasília. Doutor Marlon, bom dia para o senhor. No julgamento que deve ser retomado nesta quarta-feira, tem uma questão importante e que, aliás, tem a ver até com as eleições municipais de 2020. Tem um caso específico de um prefeito do interior de Pernambuco que foi eleito, porque ele tinha uma liminar, mas não tomou posse em função desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Porque uma coisa é, a inelegibilidade conta a partir do final do cumprimento da pena. Imaginemos se a inelegibilidade é de 8 anos e alguém foi condenado a 10, então seriam 18 anos, ou essa inelegibilidade conta a partir do julgamento. Qual é, na sua avaliação, daquilo que o senhor tem observado, doutor Marlon, que é a tendência ou será a tendência no Supremo Tribunal Federal? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês da Rádio Jornal e a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. Também parabenizar todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Não posso perder a oportunidade. Eu quero dizer o seguinte: como é que se dá a contagem dessa inelegibilidade na lei da ficha limpa? Inclusive, faço questão de frisar que isso foi analisado em 2012 pelo mesmo Supremo Tribunal Federal e foi declarada a constitucionalidade dessa contagem. Como é que ela dá? Como é que ela acontece? A inelegibilidade na lei da ficha limpa, ela passa a surgir com a condenação por órgão colegiado, não depende mais do trânsito em julgado, como vocês sabem. Aliás, esse foi o grande embate vencido por nós na construção dessa lei. Então, na hora que sai uma decisão colegiada, vamos dar um exemplo aqui de alguém que é condenado no tribunal do júri. Em primeira instância, ele é condenado por um órgão colegiado, porque o tribunal do júri tem uma composição plural. Ele já fica inelegível. Se ele recorrer em muitas instâncias, ele continua inelegível. Depois, vem um período que não é de inelegibilidade. Durante o cumprimento da pena, ocorre a suspensão dos direitos políticos, que é outro instituto que está previsto na Constituição Federal. Depois que termina a aplicação da lei penal, depois que deixa de surtir o último efeito, essa sentença condenatória transitada em julgado, é que começa a contagem dos 8 anos. Pode parecer muito, mas não é. Porque isso se estende muito no tempo se a pena for alta. E eu quero dizer para vocês que a ideia dessa inelegibilidade era de ser uma inelegibilidade realmente alta. Por quê? Porque olha do que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de narcotráfico, nós estamos tratando de crimes contra a administração pública, estupro, homicídio, genocídio, racismo, terrorismo. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma conta rejeitada. Nós não estamos falando de alguém que foi expulso de uma corporação profissional. Nós estamos falando de pessoas que praticaram os crimes mais atrozes. Por isso ela foi pensada realmente para ser a mais alta inelegibilidade. Ela não pode ser igual ao de alguém que teve uma conta rejeitada no Tribunal de Contas, que tem um prazo de 8 anos. Então, se for nivelado para ficar tudo 8 anos, vai haver uma grave injustiça. Isso foi pensado, foi aprovado pelo Congresso Nacional por unanimidade, está estavelmente sendo aplicado nos últimos 10 anos, e não faz sentido que isso mude.
E eu sou advogado do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é o movimento que construiu toda essa mobilização que deu origem à Lei da Ficha Limpa. Estarei amanhã presencialmente no plenário do Supremo. É a primeira sessão presencial do Supremo desde o início da pandemia, portanto já são mais de 2 anos que não há sessão presencial. Amanhã retoma. O primeiro processo é esse, e eu estarei lá para subir na tribuna para defender a Lei da Ficha Limpa, como advogado do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que está habilitado no processo para defender a lei. Uhum. Fernando Castilho. Doutor Marlon, eu acho que o senhor estabelece aí uma diferença que é importante ficar pontuado na percepção dos nossos ouvintes. O que está sendo discutido não é a questão das contas rejeitadas, um profissional que teve uma dificuldade de a prestação de conta e que foi condenado num processo administrativo. O que está sendo decidido no Supremo é a possibilidade de você nivelar por baixo todos esses crimes que o senhor falou. É isso que nós estamos tratando. Isso é altamente preocupante, mas eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão de o que é que o STF vai tratar. Ele vai decidir sobre se nivela por baixo ou se mantém o que está na lei, que foi o objetivo do legislador, é isso? Exato. São 3 alternativas que o Supremo tem amanhã. Uma, seguir o entendimento do relator, que com todo respeito é o pior possível, o ministro Cássio Nunes Marques. Ele está simplesmente estabelecendo a inelegibilidade em 8 anos, que é a pior possível, que iguala quem praticou terrorismo com quem teve conta rejeitada. A outra alternativa, que não é a ideal, mas pelo menos não é tão grave, é uma proposta pelo ministro Barroso de que haja um desconto nesses 8 anos do prazo de inelegibilidade que correu entre a sentença colegiada e o trânsito em julgado. Esse desconto aí está sendo defendido por alguns, mas a nosso ver também é indevido. E a outra alternativa é manter a lei como ela está, como ela é. Aliás, o Congresso Nacional e a própria Presidência da República, na época, ao sancionar a lei, eles também exercem um controle de constitucionalidade. Existe uma análise de constitucionalidade no âmbito da Câmara, uma análise de constitucionalidade na Presidência na hora de vetar ou não. E todas essas instâncias entenderam que era constitucional. Agora, veja bem, a lei é projetada para a política, para os políticos. E os próprios políticos que estão lá no Congresso Nacional nunca mudaram isso. Aceitam isso. Então não faz sentido que o Judiciário venha fazer essa mudança. Ora, se os próprios, que são, muitos deles inclusive serão candidatos esse ano a deputado, né? Muitos estarão, quase todos, aliás, estarão tentando renovar seus mandatos. E nunca acharam grave a ponto de tentar modificar isso. Uhum. Essa regra que vai se impor a eles próprios nas suas candidaturas, nas suas novas candidaturas. Não faz sentido que o Judiciário encontre na lei uma falha que nem o próprio Legislativo viu. Por que o próprio Congresso não apresentou um projeto para mudança desse dispositivo, se ele estivesse errado? Então, são questões que nós vamos pontuar amanhã na tribuna do Supremo Tribunal Federal, e eu estou muito confiante de que não fique, especialmente como está propondo o ministro Nunes Marques. Mas nós não queremos mudança alguma. A lei da ficha limpa ela não precisa ser mudada. Ela precisa ser cumprida em toda a sua integralidade. Dr. Marlon Reis, nós estaremos aqui acompanhando à distância a sessão do Supremo Tribunal Federal. O nosso repórter Romualdo de Souza estará no Supremo acompanhando também essa sessão importante. A gente agradece a sua participação aqui no Passando a Limpo da Rádio Jornal. Claro, reafirmando o nosso compromisso aqui de que logo, logo nos encontraremos novamente para discutir esse ou outros assuntos. Dr. Marlon, muito obrigado, um abraço para o senhor. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado.